quero dar as boas-vindas, professor Nuno Judice, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui connosco nesta manhã. Prazer. E antes de mais, os nossos parabéns por todas as obras que nos têm trazido e enriquecido ao longo dos anos. E hoje o senhor vem-nos falar de um livro em particular, que é este mesmo que aqui nós temos, que é A Pura Inscrição do Amor. Sim, é o último livro que publiquei e é um livro que reúne, no fundo, 3 livros. Um que estava já esgotado há muito tempo, que é Pedro Lembrando Inês, que é um livro que eu também gosto muito, em particular. E, enfim, por causa dos personagens e também pela forma como foi recebido, porque de facto foi um livro que tem tido muita continuidade na leitura. E 2 outros que tinham saído na Colômbia e outro em Espanha, portanto o tema é o amor e por isso é que os reuni os 3 sob esse título. Muito bem. Mas a sua paixão por escrever já surgiu há muito tempo que... Sim, enfim, Quer-nos falar um bocadinho do seu trajeto, de como é que iniciou o gosto pela leitura, pela escrita? Pois eu comecei a escrever ainda criança e numa altura, enfim, anos 50, 60, em que o livro era uma presença muito forte nas casas e, portanto, eu tinha, dentre os muitos livros que havia livros de poesia e foi, enfim, do meu contacto com esses livros e também na escola, que na altura também a poesia tinha um papel muito importante no ensino, que veio essa vontade de escrever. E depois continuando, porque quando se começa a escrever, nessa altura, no fundo são chamados desabafos em verso, não é? Portanto, e depois há uma altura em que vamos crescendo e pomos de lado, enfim, esse tipo de... mas eu percebi que havia naquilo que eu fazia qualquer coisa mais do que apenas isso, não é? E também da minha continuidade na leitura e no convívio com os poetas, fui desenvolvendo e aperfeiçoando o meu trabalho de escrita. O seu percurso académico tem tudo a ver com... Sim, porque numa altura em que toda a gente ia para a economia, para direito, enfim, para aquelas profissões que eram rentáveis, não é? Com 15 anos escolhi filologia, enfim, português-francês e depois filologia românica, portanto tinha 6 colegas, não é, no liceu. Pois, não era muito apetecível. Sim, já nessa altura não era muito apetecível. E portanto, essa relação com as letras e com a literatura foi uma constante ao longo da minha vida. Eu gostava muito de lhe perguntar uma coisa, que é, quando houve o 25 de Abril, é claro que antes do 25 de Abril havia a censura, não se podia escrever sobre tudo, não é? Sim. O senhor também sentiu isso, antes do 25 de Abril, haver alguma crítica ou havia assim... Como é que era exatamente essa preocupação? Devo dizer que não, que nunca escrevi, digamos, pensando na censura. Claro que quando ia publicar era diferente, não é? Porque escrevia... Tinha que rever ou alterar não revia, alguma coisa? portanto, aqueles poemas mais políticos, entre aspas, não é? E que eu publicava em jornais associativos, porque esses não passavam pela censura. Mas, enfim, quando publicava no Diário de Lisboa Juvenil ou depois em revistas, aí tinha de haver algum cuidado com aquilo que se mandava. Mas depois também entrei para a redação de uma revista que foi o Tempo e o Modo, que era uma revista que juntava a esquerda mais radical da época. E portanto, nós até às vezes provocávamos a censura. E lembro-me do diretor, que era o Amadeu Lopes Sabino, quando vinha um artigo cortado e ele telefonava para a própria censura: mas como é que vocês cortam isto? Não havia esse tipo de relação. Mas fica sábado, claro que era também um risco, mas enfim, era um risco que nós corríamos. Teve alguma vez assim, quase para ir parar algo lado menos simpático ou nunca aconteceu? Ou livrou-se sempre à tangente de alguma? Fui candidato por uma lista que era muito conotada com o Partido Comunista na Faculdade de Letras. Eu pus o nome porque eu já estava até muito fora já da faculdade. Mas pronto, tinha amigos e eles pediram para pôr lá o nome.
E depois, claro que a Associação de Estudantes foi encerrada e na altura era o Marcelo Caetano, portanto já havia, digamos, alguma fachada democrática. Pois. E não fui chamado a PIDE, mas a um juiz, e o juiz, claro que, enfim, penso que ele era também mais simpatizante connosco do que Se propriamente. fosse. E ainda me fez umas perguntas assim e mandou-me embora. Vá lá. E depois do 25 de Abril, sentiu assim, tipo, agora posso escrever sobre tudo o que me apetece? Não tive Sentiu a muito... liberdade também na área da enfim, escrita? Eu tinha já uma forma de escrever e temas que não tinha muito a ver, digamos, com essas condicionantes. E o que aconteceu também depois do 25 de Abril é que aquela ideia de que agora é que toda a gente vai escrever o que quer, e enfim, vai ser a revelação, enfim, das grandes coisas que antes não se podiam dizer e agora se podem dizer, e não foi nada disso que aconteceu. Portanto, houve uma pausa, portanto, as pessoas tiveram de se habituar à liberdade e foi uma nova geração que começou a publicar já uns 10 anos depois do 25 de Abril, com Lídia Jorge, Lobo Antunes, João de Mel, enfim, portanto, enfim, escritores que já vinham, a sua formação vinha desse tempo, antes do 25 de Abril, mas que de facto as suas primeiras obras já nasceram sem essa condicionante. E portanto aí é que houve de facto o que se pode chamar uma escrita da liberdade, e enfim, foi muito interessante ver 10 isso. anos Houve de assimilação, de respiração, de habituação ao novo Mas contexto. porquê? As pessoas estavam com medo de que o regime voltasse a ser imposto? Não era por medo. Não é porque penso que quando se escreve debaixo dessas condicionantes, isso, de certo modo, condiciona os temas e a própria maneira de escrever. E, portanto, para haver essa revolução na escrita, foi preciso, de facto, essa pausa e aparecer, de facto, essa nova geração. Amadurecer e também, essas sim, emoções. maturação. Exato. A sua primeira obra foi em 1972, 72, editada, exato, não é? uma edição de poema. E a partir daí nunca mais parou. Não. Quantas obras é que já foram publicadas? Sei, entre poesia, romance e ensaio, falta de 60. Já É que eu perdeu perdi a conta. realmente. Eu acho que não existe uma lista completa que eu tenha visto, mas já vi tantos nomes de tantas obras que realmente é de perder a conta. E claro que isso também levou já a uma notoriedade a nível literário. Sim, mas às vezes há pessoas que fazem essa crítica, escreve muito, publica muito. Enfim, quando nós pensamos no Balzac, no Camilo Castelo Branco, não é? Portanto, enfim, eles escreviam por necessidade e para ganhar dinheiro. Enfim, não é propriamente o meu caso, o caso de colegas meus hoje, porque sabemos que não ganhamos dinheiro com a poesia, não é isso que nos faz viver, mas o escrever, de facto, é uma profissão, é um trabalho constante e que não pode ter interrupções, ou às vezes tem, mas por razões, enfim, conjunturais, de saúde, ou que há outros trabalhos que é preciso fazer. Mas, portanto, eu tive a sorte de poder sempre encontrar essa disponibilidade para escrever. E qual é o estilo que mais gosta? Sei que aqui, portanto, já escreveu temas em ficção, ensaio, teatro. Qual é o estilo que mais sente Bom, identificado? aquele que é mais natural, entre aspas, na minha vida é a poesia, não é? Porque é aquele que eu não tenho propriamente grande necessidade de encontrar um caminho à partida. Portanto, o poema surge quando eu quero escrever, não é? Portanto, é sempre essa disponibilidade. A ficção é preciso encontrar, de facto, uma linha narrativa. Não direi uma história, porque os meus livros nem sempre têm história, mas pelo menos um ponto em que já não consigo parar de escrever. E, portanto, às vezes acontece que eu escrevo para saber o que é que vai acontecer àqueles personagens, não é? Ah, que engraçado! Vai surgindo assim, depois, conforme a inspiração, vai escrevendo. Ah, que engraçado! É muito giro! Não fazia a mínima ideia. É mesmo é um talento. Exato. É uma coisa que sai com naturalidade, como a pintura, como a música. Sim, aliás, um filme muito interessante sobre o Picasso, que
foi feito com ele ainda vivo e a desenhar, e ele faz um desenho numa espécie de transparência, não sei qual era o material, mas enfim, um plástico transparente, não é? E, portanto, nós vermos um risco e depois outro risco, e aquilo à partida não tem sentido nenhum, e ver como vai surgindo o quadro e como no fim sai uma obra-prima, aquilo é uma coisa impressionante, porque ele faz aquilo em direto, não é? E, aliás, é interessante porque ele, quando o filme acabou, portanto, queimou o que tinha feito. Portanto, é uma obra só naquele filme. E, portanto, a escrita do poema também é um bocado assim, não é? Portanto, sai um verso, 2 versos, às vezes eu próprio não sei muito bem se aquilo pode dar alguma coisa, e há uma altura em que o poema se vai construindo por si próprio e chega ao fim de uma maneira que eu às vezes nem sequer domino. E há alguma altura para si que seja mais inspiradora para escrever? Quando eu tenho tempo, não é? Pode ser de manhã, à tarde, à noite, enfim, não tenho propriamente um horário específico para escrever. E quando vai iniciar um trabalho novo, procura inspiração em quê? Ou de alguma forma específica? Ou vai se inspirar em quê? Mas propriamente para iniciar, embora a obra depois pode tomar outras vertentes, não é? Ou seguir outras linhas, outros pensamentos? Bom, normalmente não há uma ideia à partida do que eu vou escrever. Portanto, normalmente começo a escrever quando acaba um livro, não é? Depois vou começar outro, e é muito a partir de leituras que eu estou a fazer, de exposições que eu vi, de viagens que fiz, não é? Portanto, é a partir de imagens, no fundo, de memórias também. Portanto, a poesia tem, para mim, sempre, digamos, o mesmo ponto de partida, que é a minha experiência e aquilo que eu vejo e que eu sinto e que eu vivo, não é? E enfim, são coisas de um ano para o outro vai mudando, e a idade também. E, portanto, os livros também vão acompanhando o meu percurso de vida. Só no fim de escrever é que lhe dá o título, não? Sim. Pois nota-se dessa maneira de escrever. Pois, porque há um momento em que, de assim, facto, sinto que tenho ali material para um livro e, portanto, faço então a escolha e o título aparece quando começo a organizar aqueles poemas. E é possível que depois a ordem dos poemas altere a ordem dos poemas? Sim, não é uma ordem cronológica, portanto é organizado de acordo, enfim, com que engraçado. Funcionamento. Eu às vezes não sei muito bem como é que faço aquilo, mas tem a ver com, às vezes, com temas, com ideias, com uma arrumação dos livros em função de núcleos, que cada um deles como um capítulo, não é? Portanto, sim. Uma organização muito romanesca, não é? Dos livros de poesia também. O povo e o espaço. Nuno, para terminarmos, gosta de ler? Sim, gosto. Quer-nos ler um trecho? Está bem. Que bom. Escolha. Como estávamos a falar de viagens, é um poema. A varanda de Julieta. Uma vez entrei em Verona para não entrar em Veneza. Entre o V de Verona e o V de Veneza, optei por ver Verona. Gostei da coincidência das consoantes na janela de Julieta e sei que em Veneza não ouviria o vento da vingança, nem provaria o veneno de uma volúpia que só em Verona se desvanece com a vida. Não há canais em Verona como em Veneza, nem há janelas em Veneza como em Verona. Mas Julieta espreita a rua da janela que é sua, e se ninguém diz a senha que só ela sabe, agita o lenço molhado pelas lágrimas que as nuvens bebem, levando-as de Verona até Veneza, onde a chuva as deita nos canais.